Boa noite. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Boa noite, pessoal. Espero que estejam me ouvindo bem. Entramos pontualmente às 19 horas, para já irmos aquecendo aqui as nossas mentes, falando um pouquinho sobre... Aí, já me responderam que dá para ouvir. Muito bem. Vou botar o meu fone aqui para ficar melhor, o áudio não ficar tão aberto. Falar melhor e eu poder interagir com vocês nessa noite para falarmos sobre esse tema, que é um tema, na minha opinião, muito interessante, é um tema que está em discussão, né? Principalmente a partir do dia 18 de setembro, agora, em que a lei está não em pleno vigor, mas em vigor, por conta, né, enfim, de todos os problemas que tiveram, né, a partir da sua publicação, mas enfim, agora a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, e a gente tem a oportunidade de conversar sobre uma jornada de implantação dessa conformidade com a lei. Eu quero primeiramente agradecer a FGV e a Faculdade Decision por terem aceitado esse desafio de falar sobre esse tema de uma forma diferente, uma forma até um pouco mais descontraída, porque sempre que a gente vai falar sobre legislação, né, a primeira sensação que a gente tem é de que vai tratar isso de uma forma mais pesada, né, com juridiquês, como diz um amigo meu, Maurício, com rococó, mas não. A ideia é a gente poder tratar desse tema de uma forma mais leve e interagindo de uma forma até visual. Inclusive, antes de iniciar a apresentação que eu fiz, preparei um material para vocês, com uma forma a tornar a nossa reflexão mais visual. Eu queria até, enfim, pedir para vocês, no grupo que foi criado de WhatsApp dos participantes, eu até avisei que se você tem uma tela maior para poder participar desse webinar, você vai conseguir aproveitar um pouco mais do conteúdo. De qualquer forma, se você não tem condições de ir para uma tela maior, um computador, uma televisão, eu vou procurar verbalizar o que está na tela para que a compreensão e a perda não aconteça. Bom, e para a gente ir aquecendo, o pessoal começar a chegar, né? Nem todo mundo consegue chegar exatamente no horário, mas também para privilegiar as pessoas que já chegaram no horário, eu fiz uma pequena pesquisa no grupo que foi estimulado através do e-mail pela FGV e a gente teve até uma boa resposta, né? Alguns participantes, para entender o público que estava disposto a assistir esse webinar. E a gente tem pessoas de todo o Brasil, a gente tem aqui setores da economia bem representados, né? O setor privado com 81% das pessoas que se dispuseram a assistir o webinar e responderam, dos respondentes, um pouco mais de 12% do setor público e 4% do terceiro setor. A gente tem aqui também um bom equilíbrio até em relação à quantidade de pessoas nas organizações onde essas pessoas que responderam trabalham. 35% de 0 a 50, de 1 a 50, 25% de 51 a 200 pessoas, 20% mais de 1.000 pessoas e 17% de 201 pessoas até 1.000. Então, está bem variado, mas está bem equilibrado o público que vai assistir esse nosso webinar. Também a gente tem aqui um público, né, bem dividido, aqueles que já fizeram algum curso de privacidade e proteção de dados. A gente tem, dos respondentes, 59% não fizeram nenhum curso ainda nessa área de proteção de dados e privacidade, enquanto 40% já fizeram esse curso. Se já trabalham com privacidade e proteção de dados, 58% não trabalham ainda, né, possivelmente querem trabalhar ou entendem que vão precisar trabalhar de qualquer forma, né, porque isso vai atingir todas as áreas, todos os setores das organizações e também todas as organizações, seja público-privado, como a gente vai falar adiante. E em relação à atividade profissional, boa parte de advogados ou que trabalham na área jurídica, né, assistentes, analistas jurídicos, 34% dos respondentes. Mas a gente tem também pessoal administrador ou de conselho de administração,
donos, acionistas, né, contabilistas ou da área financeira, pessoal de controles internos, de compliance. A gente tem também desenvolvedor de software, a gente tem pessoas de gestão, que trabalham com gestão de pessoas, processos gerenciais, professor pesquisador, trabalham com projetos, contabilidade, gestor de TI, médicos. Nós temos pessoal de marketing, executivo de relacionamento, publicidade e propaganda, analista de TI, coordenador de marketing, e-commerce, gerente executivo. Sim, a gente tem um público bem diverso, e é exatamente isso que eu gostaria para essa noite, que a gente tivesse um público, não só o público da área jurídica, também não só um público da área de segurança da informação, que tem sido o público que mais tem estado atento, né, a essa temática de produção de dados de privacidade, além, é claro, né, controles internos e compliance, por natureza da sua atividade já, isso ao longo dos últimos anos. Legal? Bom, eu vou, a partir de agora que a gente já passou de 5 minutos, um tempo de tolerância bem razoável, eu vou iniciar, então, a nossa apresentação, que aqui eu só preciso que o pessoal, o time lá de suporte, libere o compartilhamento da tela, porque para mim aqui não tá possível compartilhamento de tela. Possível o pessoal aí da área de suporte liberar isso para mim, por gentileza, para eu poder iniciar a apresentação. Bom, enquanto liberam para mim, acho que o time já deve estar escutando o pessoal da FGV, eu gostaria de... vamos ver aqui. Compartilhamento de tela, ainda não. Vamos ver se está aqui. Já me responderam, já vou liberar. Ótimo. São as coisas de tecnologia, né, gente? Ao vivo é assim. Ao vivo a gente tem dessas coisas. Bom, então o pessoal já vai liberando aqui. Então, pessoal de todo o Brasil, muitas áreas, né, de conhecimento, muitas áreas de atividade profissional. Isso me deixa feliz, porque eu entendo, assim, como mentor, como consultor, como executivo, como quem estuda a temática, eu realmente acredito que se todos, né, não tiverem um olhar a respeito desse tema, a gente vai deixar de aproveitar todo o valor que ele consegue nos entregar a partir... pode tentar agora. Vamos lá. Agora sim. Acho que todos estão vendo agora a apresentação. Eu fico num cantinho para quem está no desktop. Muito bem. Então, os nossos anfitriões, a FGV, a Faculdade de Decision, né, uma educação executiva que sempre de excelência, né? Então, muito me orgulha ter sido convidado para ser professor da FGV e Faculdade de Decision, para falar desse tema, que é um tema que, como eu disse para vocês, vai impactar todos nós, e eu, na minha visão, e essa é a visão que eu gostaria de provocar vocês, vai impactar de forma bastante positiva. Então, vamos lá. Um pouco de quem é... Tudo ok. Ok. Então, para que vocês me conheçam, eu sou advogado de formação, sou graduado pela PUC aqui do Rio Grande do Sul, tenho uma experiência de 23 anos no terceiro setor, eu sou atualmente diretor executivo de uma entidade sem fins lucrativos, também sou formado como conselheiro de administração pela Dom Cabral, pela Fundação Dom Cabral, e também em finanças corporativas, e mentor executivo profissional formado pelo Instituto Paralax. Além disso, eu sou palestrante na área de privacidade e proteção de dados e outros temas. Eu fiz Direito Digital lá no INSPER, tive como meu mentor e coordenador do curso lá, o Dr. Renato Alves Blum, que foi quem acabou despertando em mim esse interesse, né, mais dedicado assim, à proteção de dados e privacidade lá no INSPER em São Paulo, ou aí no INSPER em São Paulo, onde vocês estão. E acabei me certificando, né, por curiosidade e também por necessidade técnica, em alguns modelos, né, que existem, né, para certificação. Sou membro do IAPP, que é uma associação de profissionais de privacidade.
fiz alguns cursos, né, lá na Office Bloom Academy, mas também eu fiz lá com o Renato Leite e o Bruno Bione lá na Privacy Academy do Brasil. Também me dediquei a alguns estudos em blockchain na Blockchain Academy e na Mosaic University, porque gosto de tecnologia, é a minha origem. Eu sou de origem de família de professores, meu bisavô, o meu avô, a minha mãe são professores, e eu sempre gostei dessa temática de conhecimento, de educação, de tecnologia e de direito. E essa trajetória profissional acabou que produziu um repertório de conhecimento, né, de habilidade, e me proporcionou algumas atitudes práticas para concentrar em algumas situações esse conhecimento e essa habilidade para tomar algumas decisões que geraram bons frutos, né, e que fazem parte, né, do meu DNA como profissional. E obviamente que isso eu consigo gerar algumas entregas, né, desse repertório, né, empacotar em algumas situações específicas, dentre elas como mentor e como consultor, e agora como professor aqui para falar com vocês a respeito desse tema, né, da LGPD, da privacidade, da proteção de dados, mas também falar sobre capitalismo de stakeholders ou das partes interessadas, para falar sobre os critérios ESG de investimento e também de tomada de decisão dos gestores, é o que a gente vai fazer hoje. Mas antes disso, antes de falar sobre esse repertório que eu trouxe aqui para discutir com vocês, para refletir com vocês, eu tenho um pequeno aviso, é um aviso importante, porque eu gosto de gerenciar expectativas, né? Porque é muito duro quando a gente tem uma expectativa e ela é frustrada. Então, para que não haja nenhuma frustração, eu quero falar que se você está nesse webinar para encontrar um checklist na discussão, no diálogo aqui que a gente vai desenvolver a respeito de como eu vou seguir a risca e vou chegar, minha empresa vai ficar ok, o meu consultório, né, tem médicos aqui assistindo, vai ficar em conformidade com a lei. Não é esse o lugar, mas eu escrevi o ano passado, e foi publicado pela Fundacred, um modelo, né, de autoavaliação com checklist, com uma análise de risco, e ele está disponível gratuitamente. Aqui está o QR Code, mas a seguir eu vou botar no nosso chat o link para você fazer o download. Ele é ali uma forma de você fazer um checklist, né, o que desenvolver, e tem até algumas questões ali do porquê e do como fazer isso, mas esse não é o ambiente do webinar, não é aqui que a gente vai discutir esse checklist. Então, como parte de tudo que você precisa saber, né, no sentido de sabedoria, não de conhecimento, para se adequar à LGPD, eu faço essa entrega para você que está assistindo, e você vai conseguir fazer o download, ele é gratuito, e é um material que aborda os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados. É um material leve, assim, e bem fácil de compreender, não tem grandes termos técnicos ou rebuscados, é bem afirmações para que você identifique se está perto ou se você está longe da conformidade. Eu fiz isso com bastante carinho, né, para estimular e para gerar uma conscientização a respeito dos princípios, e boa parte, né, do que já vem sendo aplicado, inclusive, nesses poucos dias, pelos legisladores e para quem atua na área do direito, vem abordando fortemente as questões dos princípios que estão lá no artigo 6º. Então, é um material para quem veio aqui buscar um checklist, aqui está o checklist. Mas, assim mesmo, eu convido você que veio buscar um checklist para ficar um pouco mais, você refletir comigo aqui a respeito de uma forma diferente de olhar a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai produzir também um conhecimento, e se você conseguir colocar isso numa atitude, de uma forma hábil, vai gerar valor para você. E esse framework que está na tela aí é um framework que você pode, inclusive, pautar o seu orçamento ou pautar os entregáveis, né, os artefatos que vão, né, atuar, seja como você consultor, advogado, ou seja você alguém de processos ou de projetos dentro de uma organização, ele pode pautar os entregáveis. Mas, a seguir, o que a gente vai discutir é uma forma de olhar a LGPD para gerar valor e encontrar alguns pontos de convergência, né, com outros temas que vêm sendo discutidos no mundo, e não só aqui no Brasil, no mundo, e que vão gerar valor para você, eu tenho toda certeza. Esse é o framework, então, que vai te entregar algum conhecimento em relação à análise de risco, né, uma lista de verificação, para que você trace planos de ação. Então, você pode fazer esse download, mas faça depois, fique agora aqui
com a gente para poder aproveitar esse conteúdo, que eu tenho certeza que vai fazer diferença na sua atuação como consultor, como advogado, como agente público, como profissional na área que você atua. Então, meu objetivo aqui é olhar a LGPD e esses outros temas sob um ponto de vista bem específico. Convidar vocês para olhar esse meu desenho aqui, que é um desenho mais criativo e, né, não tão bonito, porque também não sou assim um exímio desenhista, mas ele serve para que se torne mais visual o que eu quero provocar em vocês, que é um entendimento a partir de um contexto específico, né, um ponto de vista que eu tenho a partir, né, de um senso comum, que eu gostaria que vocês também tivessem, da LGPD e desses outros temas. Então, a provocação é que a gente fique, né, numa mesma posição, para que a gente enxergue o contexto que eu quero trazer da aplicação da lei e a gente consiga, então, chegar à mesma conclusão no final desse nosso encontro aqui. E eu gostaria de centrar a nossa discussão, ou seja, traçar aqui uma jornada com design centrado no ser humano, nas pessoas, porque acredito que, assim como muitos de vocês, eu tenho certeza, é para isso que a gente trabalha, para isso que a gente faz alguma entrega. Mas é sempre bom a gente lembrar isso, lembrar que o design centrado no ser humano é o que realmente pode produzir valor, e eu vou conversar um pouco sobre isso com vocês. Isso é inerente a todos nós, né? A gente tem os nossos problemas, ou seja, a gente tem coisas a resolver, a gente tem os nossos valores, que são como a gente, né, deseja resolver esses problemas, e a gente encontra algumas soluções, e muitas vezes a gente não encontra sozinho, muitas vezes alguém faz uma entrega a partir, né, de uma observação dessa iteração, ou seja, dessa evolução dos problemas que são resolvidos, né, passando por esses valores que cada um de nós tem, né, numa interação, ou seja, o que eu me proponho fazer com vocês aqui é fazer essa entrega a respeito de uma abordagem da LGPD como uma interação que atravessa, no bom sentido, né, uma iteração dos seres humanos, ou seja, num design centrado no ser humano, para que a gente possa entender essa iteração e essa interação, né, como forma de gerar, né, gerar valor, e que essa entrega lá, representada por essa caixinha lá com uma lâmpada, ou essa ideia, né, seja de fato um objeto, um serviço, né, ou uma relação em que o ser que está ali, a pessoa que está ali, né, centrada, né, na nossa interação, ela perceba valor, né, e isso vai gerar valor para todos nós, inclusive para essa pessoa. Para quem gosta do Simon Sinek, que é uma pessoa que é um autor que eu admiro bastante, ele é um publicitário norte-americano que já escreveu alguns livros, muitos de vocês devem conhecer, falar sobre o Círculo de Ouro, Comece pelo Porquê, Encontre Seu Porquê, tem também Líder se Serve por Último, então é um excelente autor que eu recomendo. Para quem gosta do Simon Sinek, a gente pode tratar o problema como o porquê, os valores como o como, né, e a solução como o quê. Então, essa interação que procura evoluir, essa tríade, né, é o que eu coloco, né, nessa nossa reflexão como centro da nossa discussão, então, com uma jornada de design centrada no ser humano. Muito bem. Aqui eu até tenho uma frase do Simon Sinek que eu gosto bastante, até está lá no meu Instagram, para quem quiser me adicionar. Volta e meia eu tenho alguma publicação a respeito disso, é @NívioDelgado, bem fácil de encontrar, é o único que tem esse nome, né? É um nome não muito comum, para não dizer que é um nome diferente. Então, se 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas, se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Essa é uma frase de Simon Sinek que eu gosto bastante e que fecha esse primeiro, digamos, nossa primeira parte aqui do webinar, e para que a gente esteja, então, na mesma página. Deixa eu ver se já tem alguma interação aqui. Tem uma interação da minha irmã, olha só que interessante. Olha, tem bastante interação aqui. Eu queria só saber se ficou claro, se a gente está na mesma página a partir dessa perspectiva, se a gente conseguiu chegar no mesmo senso a respeito de um contexto que eu quero colocar a abordagem da LGPD. Se alguém puder responder se ficou claro ou se não ficou claro, a seguir, então, a gente vai evoluir essa reflexão e vocês vão ver que vai cada vez mais fazer sentido. Muito bem.
Vamos seguir, então. Tem um delay, né? Eu ouvi minha voz ali, tem um certo delay. Normal. Muito bem. Feita essa primeira reflexão, estamos todos na mesma página. Os dois temas que fizeram a provocação do webinar, né? A FGV e a Decision fizeram duas provocações para que o público viesse para cá, na verdade 3, né? Tudo que você precisa saber para se adequar ou para se adaptar à LGPD. Então, como aplicar a LGPD gerando valor para a organização? E o que a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, tem a ver com o ISD, ou os critérios ISD? Muito bem. Eu vejo aqui uma boa sinergia entre a LGPD e a geração de valor e os critérios ISD. Bem claro, olha só, o pessoal respondendo. Muito bem. Então, eu gosto muito de intersecções. E um matemático que, inclusive, trouxe essa discussão, Venn, me foge o nome de John Venn, ou algo do gênero, do século XIX, ele trouxe isso de uma forma matemática, e eu gosto muito de matemática, justamente para encontrar pontos em comum em determinados grupos de repertório, de discussões, por exemplo, ou de grupos matemáticos. E eu vejo a LGPD e os critérios ESG de uma forma bastante sinérgica, principalmente nessa intersecção que nos coloca, né, como, nesse ponto de vista, nesta iteração e nessa interação, centrado no ser humano. E eu vou desenvolver isso com vocês para que a gente possa entender o que isso vai gerar de valor para as organizações e para você como profissional, e como você pode explorar no bom sentido isso quando você for levar para um tomador de decisão, para quem assina o cheque, ou para quem entende que precisa fazer essa adequação à legislação. Muito bem. LGPD, critérios ESG, centrados no ser humano, a gente já tem esse contexto, né? Esse senso comum alinhado, nós já estamos alinhados com esse senso comum. O que eu quero provocar em vocês agora, a partir de uma reflexão feita não só por mim, mas eu estou falando aqui de um manifesto importante que foi divulgado, né, foi manifestado no final do ano passado, como preparação da reunião anual do Fórum Econômico Mundial, que sempre acontece em Davos, e que é sempre em janeiro do ano. Mas no final do ano passado, o Fórum Econômico Mundial, então, produziu esse manifesto, um manifesto intitulado Capitalismo de Stakeholders. Essa não é uma terminologia nova, né? Tanto os stakeholders como o novo capitalismo, ou o capitalismo das partes interessadas, ou o capitalismo consciente, mas foi importante um manifesto tratar de propósito, tratar da diversidade, né, e de preocupações que não atendem só ao interesse do acionista ou só ao interesse do executivo de uma forma expressa. E, obviamente, que isso aconteceu, né, num contexto, né? Então, é sempre bom entender o contexto em que as coisas estão inseridas. Eu gosto bastante disso. Isso acontece em um momento em que a gente tem crises sistêmicas. Eu estou falando de pré-Covid, tá, gente? A gente vive esse drama, né, econômico e social, isso que é muito grave, né? Enfim, a gente acaba tendo que referir, mas o que eu estou falando aqui de janeiro e de final do ano passado são crises sistêmicas de denúncia de prática contra pessoas, de desastres ambientais, inclusive aqui no Brasil, de uma pervasividade, assim, ou seja, de muitas, né, situações de non-compliance, né, de governança corporativa. E o Fórum Econômico Mundial é composto por grandes empresas, né, e por muitos políticos, ou seja, é um momento em que as empresas e os representantes dos estados se reúnem para discutir os problemas do mundo e como enfrentar esses problemas. Eles estão, obviamente, linkados com o que a gente, né, como está bem referido, né, problemas de governança corporativa, com as fases da governança corporativa. O que a gente vê como capitalismo de stakeholders, ou nesse manifesto, nada mais é, ou tudo é, uma evolução, né, de uma percepção que vem de uma evolução nossa como sociedade, né, de sobreposições de certezas, de dúvidas que aconteceram ao longo do tempo. Uma boa forma de analisar como que se chegou nesse capitalismo de stakeholders é analisar as 5 fases da governança corporativa. Gosto bastante desse tema, um tema que eu me dedico também.
por necessidade profissional, mas também por curiosidade acadêmica. E a governança corporativa, ela tem a sua primeira, digamos assim, sua primeira fase mesmo emblemática no início da década de 90, com o surgimento dos primeiros códigos de melhores práticas. Por que isso aconteceu? Também num contexto de crises éticas, né, de alguns escândalos dentro das organizações, em que os executivos, né, tornavam a execução, né, da sua atividade algo muito mais voltado a si próprios e a própria manutenção deles no cargo do que propriamente em benefício de mais partes, ou seja, dos acionistas, né, muitas vezes pessoas físicas, muitas vezes fundos, né, fundos de pensão. E aí os primeiros códigos surgem lá no início da década de 90, tratando isso, dando um equilíbrio mais, uma equidade maior nessa relação, dando mais, digamos assim, poder de decisão, né, a partir de códigos. Lá a GM foi uma das primeiras empresas que fez esse tipo de código, para que a decisão, né, não ficasse só na mão de um único interessado. A seguir, em 2002, também, após uma série de problemas que algumas empresas enfrentaram, né, lá é um marco 2002, porque teve uma lei lá de 2 senadores, o Sarbanes e o Oxley, que produziram, então, uma legislação que dava mais, digamos assim, maior dimensão à essência do que à forma. Adotaram modelos contábeis internacionais para que não houvesse, né, mais tanta margem para demonstrações financeiras não muito, digamos assim, adequadas ou verdadeiras, enfim. Então, a partir de novos escândalos, de novos problemas, né, de novas crises sistêmicas, nasce uma segunda fase da governança corporativa, né, colocando, então, as partes interessadas, né, em uma estrutura de maior poder, inclusive de controles internos. E esses controles internos, eles acabam não sendo tão suficientes. Em 2008, vocês bem sabem, né, a gente enfrentou uma crise, né, mundial, né, crise econômica mundial, subprime. Embora a gente tivesse bons relatórios financeiros, a análise de risco ela não era muito bem, digamos assim, muito bem descrita ou muito bem analisada, enfim, né, a gente tinha ali problemas de conformidade, e que em 2008, então, nasce uma nova forma de olhar para isso, com rigor maior, se dá importância maior para o compliance, para o gatekeeper, né, aquele guardião dos controles internos, e desde 2008, então, a gente tem uma trajetória mais efetiva das áreas de controladoria, de controles internos, de compliance, como a gente lê e visualiza todos os dias. Mas isso não foi suficiente. Em 2016, a gente tem uma nova fase da governança corporativa, a partir de outros e mais escândalos, né, de cibersegurança, problemas de privacidade dentro das organizações, né. Isso acaba fazendo com que, lá em 2016, a União Europeia consiga consolidar um regulamento, né, a GDPR, o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, né, mesmo que isso já existisse na Europa, né, através de normas esparsas em outros países, como no Canadá, como aqui na Argentina, na Colômbia, no Marrocos, enfim. Uma série de outros países já tinham, né, uma preocupação com privacidade e proteção de dados, mas a Europa deu um tratamento assim, muito completo, eu diria, a respeito desse tema, por conta de problemas que lá, né, eles enfrentaram, né, e aí isso acaba influenciando uma nova fase da governança corporativa. E, por fim, agora em 2020, o que se entende a partir dessa declaração do capitalismo de stakeholders, a partir do que a gente está enfrentando agora, né, em 2020, nessa nossa adversidade extrema, né, uma nova fase da governança corporativa que né, ela tem como emblema os critérios ESG que a gente vai olhar a seguir. Mas, basicamente, o que essa nova fase ela valoriza? Ela valoriza a diversidade, a inclusão, a sustentabilidade, o propósito organizacional, a intencionalidade da organização, ou seja, não basta ela se declarar, essa intenção tem que ser uma intenção verdadeira, os aspectos socioambientais, a economia de baixo carbono, que é um assunto seríssimo, seríssimo. O Acordo de Paris, para quem não tomou conhecimento, eu não vou falar aqui de forma aprofundada, mas ele é bastante sério, ele vai ser revisto agora até o final do ano. É um tema bastante importante, mas o tema aqui não é ambiental, mas esses são valores que a temática ESG ela aborda. Então, assim, um alinhamento intergeracional e de inovação nesse ambiente, que é um ambiente mais plural
e mais diverso. E é nesse ambiente, e é justamente nesse ambiente, nessa evolução da quarta fase para a quinta fase da governança corporativa, é que está uma pista dessa nossa intersecção, desse nosso encontro aqui sinérgico de valores. Então, o que tem nesse manifesto, né, que é bacana, está aqui o QR Code para vocês baixarem, se estiverem numa tela, mas a seguir eu vou botar no nosso chat aqui o link para vocês baixarem. Mas, enfim, o que tem nesse manifesto, né? E uma economia que tenha uma competição justa, um ecossistema digital confiável, temas de produção de dados, uso seguro, ético e eficiente de dados, temas de produção de dados. Que os fornecedores sejam parceiros na criação de valor, essa cadeia de valor, né? Essa cadeia do ciclo de vida do dado, né? Isso, se não acontece, obviamente não vai gerar valor, então também isso é encontrado nesse manifesto. Que a tecnologia venha para melhorar o bem-estar das pessoas, né? Então a preocupação, inclusive, com o que vem por aí, que a gente vai falar a seguir, da Revolução Industrial 4.0. A responsabilidade de criação de valor de curto prazo, de médio e de longo prazo, né? A gente não utilizar o hoje, né, para prejudicar o amanhã, está nesse manifesto também. O retorno sustentável, sem sacrificar o futuro pelo presente, uma série de outros temas, como, por exemplo, a remuneração dos executivos, né, com uma parte importante, né, nesse processo de avaliação das organizações, para ver se isso não está deixando de lado ou à margem, né, dessas mensurações de resultado de metas dos executivos para sua remuneração. Então, é um manifesto bem interessante, que vale muito a pena e que é sinérgico com o tema que a gente está tratando aqui de Lei Geral de Proteção de Dados. Mas o ponto mais importante que eu considero desse manifesto, e que tem tudo a ver com propósito, que é algo que eu gosto, já escrevi um artigo, inclusive, que está lá no meu LinkedIn, se vocês gostarem, tiverem paciência para ler, é um pouco extenso, mas ele fala sobre a matemática do propósito, é justamente isso, aproveitar os talentos da organização para melhorar o estado do mundo. Olha, veja a beleza do que está escrito nesse manifesto, né? Obviamente que é um manifesto, né? Ele é intencional, mas ele é assinado, né, por grandes empresas e por grandes políticos do mundo, e isso tem um significado, né? Isso tem um significado importante porque ele dá uma diretriz para o mundo. Muito bem. Então, a gente já entendeu essa sinergia, esse ponto, né, essa intersecção entre LGPD e ESG, desse ponto de vista que eu estou provocando vocês aqui. E a gente precisa entender isso também sobre o aspecto dessa sopa de letrinhas aqui, que é uma coisa que eu, às vezes, tenho um pouco de resistência, né? Os termos em inglês, compliance, por que não conformidade, ESG, por que não ASG? Mas é bom que a gente tenha essa compreensão da taxonomia, porque isso vai nos produzir um entendimento, um senso comum a partir de um mesmo ponto de vista. Vamos ver o que está aqui, o pessoal está falando no chat, ver se está todo mundo tranquilo, se estão me vendo, se eu não estou falando sozinho. Aham, escutando bem. Legal. Ok, pessoal compartilhando no LinkedIn ali, legal, fazendo network, esse é o objetivo. Muito bem. Bom, para entender, então, essa sopa de letrinha, nesse repertório que eu abri para vocês, da minha trajetória, da minha compreensão desses temas, né, por tudo que eu já passei, executei, colaborei. Então, vamos olhar, então, esses dois temas, começar a abrir um pouco melhor, então. Então, LGPD. L de lei, né, obviamente, a lei ela deve ser obedecida, né, ela não é uma opção. Ela é geral, ou seja, é para todos, né, ela tem que ser obedecida não só por entes privados, mas também pela administração pública, né, terceiro setor, inclusive. Proteção, né, ou seja, ela é uma lei que vem permitir o tratamento e não proibir o tratamento, mas, obviamente, ela protege, tem que fazer esse tratamento sob condições. Estou me avisando que eu já estou em 30 minutos aqui. E ela é uma lei, então, de dados pessoais, então, centrado no ser humano, como a gente vem falando. Então, ESG. Do outro lado, ESG. De environmental, ou seja, de ambiental, né, em português, é o zelo ambiental com o nosso planeta, com nossos recursos. Social é o zelo dos nossos relacionamentos. E de governança corporativa, como a gente viu, que é a evolução que acaba convergindo, né, para a discussão no mundo, para a discussão, inclusive, dos tomadores de decisão,
não só do tomador de decisão dentro da organização, para cumprir com seus projetos, né, gestão de risco, mas também com o tomador de decisão, que é o tomador de decisão que, centrado no design do ser humano, né, mas também sobre seus interesses, ele vai olhar isso com uma agenda de seu próprio progresso. Quem são esses stakeholders, então, essas partes interessadas, esses públicos interessados? São os acionistas e donos, né, os colaboradores, o time, né, os funcionários, os fornecedores, que nessa cadeia, né, como bem diz o manifesto, né, é um eixo essencial para a geração de valor, os clientes, os reguladores setoriais, como a Anvisa, CVM, a Agência Nacional de Saúde, as comunidades e o meio ambiente, né, quem sente o impacto, né, e possui voz também, obviamente, os terceiros financiadores, os bancos, as securitizadoras, as financeiras que financiam os projetos e também têm um olhar atento sobre os projetos, sobre o futuro em relação a risco e oportunidade que as organizações têm, e também os governos, o Ministério Público, as ONGs, né, as ONGs, que têm representatividade e que também são partes interessadas nesse capitalismo, ou seja, nesse sistema econômico que a gente vive. E para falar em progresso, ou seja, interesse dessas partes interessadas, só para fazer uma breve digressão aqui, não vou tomar muito tempo aqui porque o meu tempo também é curto, a Teoria da Inovação do Christensen, que é um livro que eu adoro, que é esse Muito Além da Sorte, ela trata um pouco dessa visão de geração de valor, de como você pode gerar uma inovação que realmente seja percebida como valiosa para o seu cliente, a partir de uma teoria que é magnífica, a Teoria da Inovação do Christensen, que está nesse livro, e que é o que a gente precisa fazer para poder entregar valor a partir da implantação da LGPD. Um outro livro também que eu gosto bastante, que é bem recente, que é desse ano, que é do Gary Hamel, que é assim como o Christensen é falecido, né, na verdade, do Laboratório de Inovação de Harvard, o Gary Hamel é do Laboratório de Inovação da Escola de Negócios de Londres, da London School. Bom, as partes interessadas, então, têm, obviamente, né, interesses e valores que estão em jogo nessa discussão de implantar, como implantar, ou seja, cada um se preocupa com o seu ponto de vista, com o seu progresso, com o seu interesse, né? Então, o dono, o acionista vai se preocupar com o legado, com o nome, né, que está lá na empresa, vai pensar nos prejuízos, né, nos segredos, nas patentes que estão ali dentro da organização, na concorrência que isso pode representar, até numa perda de valor expressivo, né, nos seguros, né, de responsabilidade, e no risco, né, do capital mesmo, né, do valor da sua organização. Então, é importante a gente olhar, e aqui eu só destaquei, né, o dono, o tomador de decisão, o executivo, aquele que está à frente, né, de uma organização, no sentido da estratégia, não da operação nem da tática, como uma forma da gente refletir sobre o que progresso que a gente está provocando a partir da implantação da LGPD. E para a gente ter uma visão assim dos financiadores, né, da boa parte das empresas que têm capital aberto, os critérios de investimento ESG, eles levam em consideração, com algumas denominações, né, investimento sustentável, investimento responsável, investimento de impacto, investimento socialmente responsável, como forma de avaliar se vão colocar dinheiro ou se aquele tipo de negócio é um negócio que eles jamais colocariam dinheiro, né, seja para segregar, seja para incluir, e vem pautando cada vez mais as decisões de projetos, as decisões de investimentos nas organizações e no próprio valor que ela tem para os investidores e para a sociedade. Muito bem. Para citar um exemplo bem emblemático aqui a respeito de por que essa compreensão de todas as partes interessadas é tão relevante, eu trouxe aqui o maior fundo, né, a maior carteira de investimentos do planeta, que é da BlackRock, que são mais de 7 trilhões de dólares em recursos que são aplicados em fundos, né, em empresas, enfim, para que os seus investidores tenham, né, uma mais-valia, ou seja, tenham uma valorização do seu recurso, do dinheiro que colocam lá, fundos de pensões, pessoas físicas. Muito bem. O que a BlackRock tem a ver, então, com essa nossa discussão aqui de ESG e de cuidados, né? Zelo com as pessoas, zelo com a governança corporativa, zelo com os controles internos?
O senhor Larry Fink, ou Lawrence Fink, o nome dele é Lawrence, na verdade, ele é o fundador e o CEO da BlackRock, que é a maior gestora de ativos do planeta. Ela tem ativos no Brasil, ela tem cerca de 8 bilhões de dólares, pelo que eu pude acompanhar, ela quer mais do que dobrar isso no próximo ano, ela quer chegar muito próximo do que tem no México, que é 15, 16 bilhões de dólares. Ela já tem aqui parte de ações das grandes companhias, ela é controladora de muitas empresas do S&P 500 nos Estados Unidos, que são as maiores empresas dos Estados Unidos, ou seja, é gente com muito recurso, né, e que puxa um cenário de uma forma bastante contundente e curiosa. Esse CEO, o seu Lawrence Fink, ele, todos os anos, desde 2012, com exceção de 2014, ele faz uma carta, né, para os CEOs das organizações, das empresas em que ele coloca dinheiro, em que ele investe, né, através desses fundos, desses recursos. E nos últimos anos, principalmente a partir de 2018, ele vem falando de forma bastante contundente de deixar de investir ou de desinvestir, ou seja, de sair das organizações em que ele coloca dinheiro lá, se essas organizações não respeitarem alguns critérios, né? E vem citando a força-tarefa de cuidado com o clima da ONU, vem citando bons estándares, né, de declaração e de responsabilização, prestação de contas desses critérios ESG, e ele vem dizendo que vai desinvestir, que vai votar contra decisões, que vai tirar CEOs, né, dar esse recado, vai tirar CEOs das organizações se esses cuidados não forem tomados. Ou seja, o capitalismo de stakeholders, ele está aí, até vocês essa quantidade de texto não precisava estar nesse slide, mas a seguir vocês vão ter o link também para as cartas do Larry Fink. O que o Larry Fink fala? Olha, eu estou estruturando aqui um cubo onde eu vou colocar os critérios para investir e também para desinvestir das organizações. Mas por que ele faz isso? Ele entende que não só os seus investidores estão mais atentos, mas ele entendeu, a partir de uma percepção e de um ponto de vista, né, bastante profissional, com toda certeza, até porque eles têm o maior site de gestão de risco do planeta, é o Aladdin, que as empresas, as organizações que não têm esse respeito com as pessoas, com esse zelo com o meio ambiente e com zelo com a governança corporativa, como exemplo daquelas fases que a gente já abordou, elas vão ter menos valor e, obviamente, vai conseguir entregar menos valor para os seus investidores. Então, aqui está a carta, eu vou passar o link para vocês a seguir, mas se vocês quiserem já pegar aí a carta pelo QR Code. Mas o que ele faz, então? Ele monta nesse cubo uma estrutura que tem, basicamente, né, principalmente, duas faces, né? Estándares de prestação de contas, como ele cita lá o SASB, né? Porque a transparência, né, e accountability, a prestação de contas, é o que vai tornar possível, né, a sociedade olhar para aquela organização de uma forma clara, né, entender a sua intenção e a sua atuação, e também ele faz uma boa gestão de risco, obviamente, né, não só por esse software que ele tem, essa plataforma que ele tem, mas também observando esses estándares de prestação de contas. Então, esse cubo que ele montou, e obviamente não é só o Lawrence Fink que fez isso, é a BlackRock, mas as organizações em si estão muito atentas à gestão de risco e à prestação de contas. E não basta mais uma empresa abrir, né, ou fazer uma dotação para ter uma fundação, para levar o nome da família, o nome da empresa, porque as pessoas elas não querem mais que as empresas tenham somente essa intenção via uma instituição, uma fundação, assim, também que a empresa tenha uma atitude em respeito a esses critérios ESG, e dentro desses critérios ESG está o zelo pelas pessoas e está o zelo pelos controles internos. Isso tem tudo a ver, né, com esse design centrado nas pessoas, esse engajamento e, obviamente, né, com a proteção de dados, com a privacidade, que vão gerar um ambiente de maior inovação, vão gerar um ambiente de maior competitividade, que é o que prega lá o manifesto, como eu mostrei para vocês. Por que isso? Para que as organizações possam gerar mais valor, que as organizações cresçam, prosperem, né, e saiam de um ponto A ao ponto B, porque lá dentro estão as pessoas que também querem progredir e têm os seus interesses, né, são as partes interessadas, isso num sistema, né, que envolve todos os stakeholders, né, como eu mostrei para vocês, as ONGs, o governo, né, os fornecedores, as comunidades, o meio ambiente. Então, é nesse sistema em que está, então, inserida a proteção de dados e a privacidade. Só trouxe aqui as últimas duas fases
para que a gente possa lembrar, né, dessa evolução, para também trazer um relatório, que é um relatório do ano passado, mas ele é bem recente, porque ele é o último, da percepção de risco, tá? E por que o risco cibernético ele é uma das preocupações das organizações, por conta de todos essa evolução que a gente tem, né, de desenvolvimento tecnológico, e que vem agora num acrescente maior ainda. E nesse relatório, que é uma pesquisa que o Fórum Econômico Mundial faz, ele aponta que, dos que respondem, né, entende que o risco cibernético é o sétimo mais provável que vai acontecer, né, em termos de risco, né, ou seja, lembrando que risco tem tudo a ver com o valor da organização, em termos de valuation, né, de seus projetos, da sua entrega para a sociedade. É o oitavo mais impactante, é o segundo maior risco para fazer negócios globais, ou seja, as organizações receiam fazer negócios globais por conta desse risco cibernético. 69% dos respondentes, né, entenderam lá em 2019 que em 2020 eles iam ter uma perda ainda maior de privacidade. 76% entendem que em 2020 também ia aumentar os ataques cibernéticos e, obviamente, que isso está na boca do gestor, está na mente do gestor, principalmente porque agora a gente entra numa quarta, ou a gente já entrou, na verdade, na quarta revolução industrial, que traz a computação quântica, que traz o 5G, e que nos coloca num ambiente tecnológico em que não mais a gente atua só em uma direção para a tecnologia, ou seja, a gente coloca lá a nossa atitude na tecnologia, mas ela também passa ela se torna bidirecional, ela também passa a influenciar a nossa vida de uma maneira assim, quase que onipresente, né? Ainda mais agora com o 5G, em que a gente vai ter a tecnologia em praticamente tudo que nos cerca. Isso não é algo que está distante do Brasil. Essa semana, até ontem, a gente teve um caderno especial no Valor Econômico só sobre 5G, as aplicações e o que o Brasil está, embora um pouco tardio, está se preparando, inclusive que esse tardio foi benéfico para o Brasil. Então, tecnologia 5G ela vai tornar, né, muito mais presente esse bidirecional em termos de influência na nossa vida e, obviamente, que isso precisa estar, né, no nosso radar e nesse contexto do nosso ponto de vista. Muito bem. Então, a gente tem aqui duas preocupações, que é ter maior consciência, maior transparência, né, por parte das organizações, mas também maior responsabilização e um controle maior na gestão de risco. Isso nos coloca num paradigma bastante novo, né, em torno da nossa história, né, história da nossa humanidade, e nos coloca de novo, né, no centro desse problema, ou desse paradigma, sob o ponto de vista de que agora o ser humano, as pessoas, entendem que existe, né, um direito, né, ou um princípio que se traduz em um direito da autodeterminação informativa. O que isso quer dizer? O dado, as nossas informações, isso faz parte da nossa personalidade, ele passa, né, ele é devolvido a nós mesmos por conta de que isso exerce, né, e tem um potencial muito grande de exercer influência sobre a nossa psique, sobre o nosso futuro, sobre o nosso destino, sobre a nossa liberdade como pessoa. Até tem uma boa indicação também aqui do Bruno Bioni, que também foi meu professor. Essa foi uma tese de mestrado dele. Agora está escrevendo uma tese de doutorado muito interessante também sobre... Tenho certeza que vai sair uma publicação excelente sobre responsabilização e prestação de contas. Bruno, estou esperando tua obra aí a partir da tua publicação. Tenho certeza que vai ser um sucesso. E então nos coloca então novamente no centro, nessa interseção entre maior consciência, maior transparência por parte das organizações, mas também maior responsabilização e maior gestão de risco. Muito mais ainda nesse ambiente de revolução industrial 4.0, em que tudo estará ao nosso redor influenciando, né, gerando mais risco, né, mas ao mesmo tempo nos provocando maior consciência. Nos provocando maior consciência no que a gente vai comprar, nos nossos direitos, né, no que a gente vai pensar, no que a gente vai atuar na nossa vida particular, profissional, né, nos nossos meios de pagamento, enfim. A Revolução 4.0, né, Industrial 4.0, ela está aí e, em seguida, a gente vai começar a experimentar ainda mais produtos, né,
dessas soluções que vão ser criadas. Mas elas precisam ser criadas num ambiente seguro, num ambiente que respeite, né, a autodeterminação informativa, que respeite os nossos direitos, né, como seres humanos que temos, né, produzimos dados e que esses dados são nossos. E a LGPD traz esse ambiente, acho que chegou numa excelente hora para que, de novo, produza um ambiente de inovação. Eu sempre que falo sobre inovação e sobre ambiente seguro para inovação, eu gosto de fazer uma boa associação. E uma boa associação, porque aprendi a andar de bicicleta com o meu pai, e como pai também ensinei a andar de bicicleta, eu gosto de fazer a associação de que quando a gente está andando de bicicleta pela primeira vez, sem a rodinha, sempre tem uma mão amiga ali, né? Do pai, ou da mãe, do irmão mais velho, enfim, ou do amigo, para segurar o banquinho para a gente poder, né, tomar coragem, né, sabendo do risco de cair, mas tomar coragem para fazer aquele primeiro exercício sem rodinha, aquela inovação no nosso corpo, naquele movimento. E o ambiente de segurança para a inovação é justamente, funciona assim, é como se fosse uma mão no banco da bicicleta, nos projetando, né, num ambiente seguro para que a gente possa fazer algo novo. E a lei, as normas, sejam elas de autorregulação, de regulação setorial, ou uma norma cogente mais abrangente, ela nos permite esse ambiente de inovação. Esse ambiente em que a gente sabe os limites éticos, a gente sabe os nossos limites, né, para produzir uma inovação, principalmente se a gente consegue centrar o ser humano nesse contexto, né, de interação e da nossa interação como entrega de valor. Então, a LGPD, ela chega justamente para trazer um ambiente seguro, um forte caráter principiológico, como eu falei para vocês, do framework, que vale muito a pena dar uma olhada lá, e ela é centrada no ser humano. O Brasil, então, se prepara para isso, né? E obviamente, a gente vai ter que ter ainda mais atenção nos aspectos de governança corporativa, entender, né, a linguagem, né, que produz esses controles internos, né, essas boas práticas de governança corporativa para produzir esse ambiente seguro, né, que vai obedecer, né, no bom sentido, né, mas que vai conviver com esses critérios ESG, que vai trabalhar com esse design centrado no ser humano e, obviamente, feito por pessoas, como lá, bem referenciei lá a frase do Simon Sinek, né, que nós são feitos, as nossas atitudes, os nossos produtos, os nossos serviços são feitos por pessoas, para pessoas, então a gente tem que ter isso muito bem centrado no nosso ponto de vista, na nossa entrega. Então essa é uma interseção importante do meu ponto de vista para a aplicação da LGPD. Não basta a gente ter um checklist, né, para adotar ali todas as boas práticas, mas a gente precisa ter uma visão mais global. E aí, por fim, né, eu quero fazer um convite para vocês a respeito desse tema, que é um curso que a FGV e a Decision estão promovendo, em que eu vou ser o professor nesse curso, tá? Ele vai abordar governança corporativa, ele vai abordar privacidade e proteção de dados, ele vai abordar privacidade e proteção de dados no aspecto da responsabilização e gestão de risco, né? Também num design centrado no ser humano, como vocês bem viram que é o meu ponto de vista, mas também vai abordar a privacidade e proteção de dados sobre um aspecto que, para mim, é o mais gostoso de trabalhar, obviamente, o mais interessante, porque gosto de trabalhar com pessoas e desenvolver soluções a partir de pessoas, com as pessoas, que é como cultura organizacional para gerar valor para as organizações. Esse é um curso que começa daqui a alguns dias, ele vai ser nos dias 14 e 15 de outubro, 21 e 22 de outubro, e ele está, né, aqui para quem está nos assistindo, com um super desconto, né? Ele está até, né, na verdade, até o dia 5 com esse super desconto. Aqui tem um contadorzinho, mas o contador já não é mais esse, ele já está aqui contando 4 dias e 4 horas, isso aqui está desatualizado, mas ele tem mais 4 dias, 4 horas, 5 minutos e 40 segundos nessa promoção, que é uma promoção bem interessante, que você pode pagar em até 3 vezes sem juros, mas dá para fazer em 12 vezes que tem um juro, né, lá pela Faculdade Decision. Vou botar aqui para vocês o link do curso no chat e vou abrir para perguntas, vou abrir para que a gente possa fazer uma interação bacana aqui, ó. Vou botar aqui no chat para vocês.
o link para investir no curso. Vamos ver aqui. E vou abrir para perguntas, gente. Queria saber se vocês conseguiram acompanhar. Vamos ver aqui. Não está indo. Eu vou passar para cá. Ah, claro. Vou botar os outros links aqui também. O framework. As cartas do Larry. Ó, já vi um eu quero. Que legal. Olha, muito bom. Bom, gente, eu tô abrindo para perguntas. Se vocês quiserem, acho que a gente tem mais alguns minutos. O pessoal da FGV, se puder me dar um alô aqui a respeito de quanto tempo que eu ainda tenho. Vou deixar na tela aqui curso, mas eu vou falar um pouco para vocês enquanto a gente abre para perguntas. O que tem nesse curso, os módulos, tá? Vocês podem acompanhar pelo link aí, mas o módulo 1, o que a gente vai abordar no módulo 1, tá? Então, governança corporativa, entendendo sistemas dos agentes de governança, princípios da governança corporativa e a relação de confiança entre os agentes nas diferentes estruturas, sistema de governança corporativa e boas práticas ambientais, órgãos e agentes, e boas práticas, ambientes, órgãos e agentes, documentos normativos, ferramentas e processos de governança corporativa, responsabilidade dos agentes de governança pelo monitoramento dos controles internos e processos relevantes, os estándares globais de gestão de risco e conformidade. Ah, eu não botei o link do curso? Botei, não. Aqui, o link do curso. Aqui. Só estou me chamando. Aqui. Link para as inscrições do curso já está no chat. Ó, tem uma dúvida aqui. E os dados que já foram coletados? Seria necessário obter o consentimento desses usuários? Bom, dados já coletados são dados pessoais, de qualquer sorte. Ricardo, abraço, Ricardo. Ricardo iPhone, meu amigo, um baita web designer. Ricardo, os dados já coletados eles são dados pessoais. Se você não tem um legítimo, uma base legal legítima, um legítimo interesse, né, seja questão contratual ou mesmo o consentimento anterior, que não é a base que deve ser mais utilizada, a gente tem outras bases legais para tratar esse dado, ele já foi coletado, ele está armazenado. Se ele está armazenado, ele está sendo tratado. A partir do dia 18, né, você não é você não está conforme, você não está compliant, então, com a LGPD. Se não existe o consentimento ou se não existe uma outra base legal para você fazer esse tratamento, não tem legítimo interesse ou não tem uma das outras bases legais, como obrigação contratual, obrigação legal, né? Então, você não pode tratar esse dado. A gente vai abordar isso no segundo módulo, né? Então, olhando isso no design centrado na autodeterminação informativa, justamente para que as organizações percebam que o dado, né, não é mais dela. No caso, se algum cliente, né, teu, iPhone, tem essa base de dados, né, e não tem mais um motivo para ter essa base de dados, seja contratual ou uma outra das bases legais, ele tem que eliminar, né, esse dado. É um ativo que passa a ser um passivo, né, na relação dentro da organização. Os dados já coletados, o Guilherme perguntando. Os dados coletados, se não tem uma base legal, né, se você não pode declarar uma finalidade, né, clara e justa para manter esse dado, ele tem que ser eliminado. Ele não é da organização que já coletou, ele é do titular. E se o titular não tem a expectativa que você esteja lá com esse dado, ou não lhe deu o direito de estar com esse dado, seja uma relação contratual, seja você ter este dado, né, por uma obrigação legal, né, por um cumprimento de uma norma
legal que não seja lá a LGPD, ou que seja abrangida pela LGPD pela base legal, mas que não seja a LGPD, você não pode mais ter esse dado. O que mais tem aqui de pergunta? Perfeito, ótimo. Também aguardo o link, legal. Eu vou botando aqui, gente, o manifesto também, para que vocês possam fazer o download. É muito legal. Vocês vão gostar. Perguntas são curtas. Pois é, Guilherme, o conflito de... num primeiro momento, a gente entende como um conflito. Não sei se é isso que você quer dizer, em relação a... Bom, eu coletei esse dado, eu tratei esse dado, ele é meu por direito, enfim. Se você coletou o dado e você tratou esse dado para fins estatísticos, você deixou esse dado anonimizado, ou seja, você desvinculou completamente do titular, é impossível de você associar esse dado ao titular, você utiliza esse dado para fins estatísticos ou para uma inteligência do seu próprio negócio, bom, ok, né? É possível que você possa manter esse dado, mas ele deixa de ser um dado pessoal porque você tirou todos os critérios, todos os links possíveis para associar aquela pessoa. Então, esse dado, de fato, ele pode permanecer com a sua organização, mas ele não pode ser passível de nenhuma associação, né? Eu sempre gosto de citar o exemplo de uma das provas de uma certificação que eu fiz, e caiu exatamente o seguinte. Deixa eu botar mais uma água aqui. No caso de um cliente entrar numa loja, né, e essa loja ter um sistema, veja bem, ter um sistema para meramente coletar o MAC address, que é aquele número do hardware do telefone, né, o MAC address, só para identificação de quantos clientes entraram na loja e voltaram dentro do mesmo mês, e não coleta nenhum outro dado que não o MAC address. Esse número, esse MAC address do aparelho do indivíduo é um dado pessoal? Sim ou não? A resposta correta, e eu acertei essa resposta, é que sim, é um dado pessoal. O MAC address de um aparelho de telefone é um dado pessoal. Por quê? Mas eu sou o dono da loja, eu não sei de quem é aquele telefone. Ok. Mas ele é passível de você associar com uma informação que tem lá na companhia telefônica, né, que presta o serviço para aquele indivíduo, para aquele titular do dado, porque lá fica registrado que o MAC address é daquele CPF, daquele indivíduo. Então, por conta de ser passível de identificação, o MAC address, mesmo que a loja não conheça quem é aquela pessoa, é um dado pessoal. Então, assim, muito cuidado quando a gente tem a percepção de que eu vou eliminar tudo que pode ser associado a esse indivíduo, do meu ponto de vista, porque se associado esse mesmo dado com uma outra organização, né, que isso seja principalmente quanto mais fácil, né, quanto maior o risco de associação você tiver, maior vai ser a chance de ser considerado um dado pessoal. Então, dado pessoal é do titular, ele não é da organização. Deixa de ser dado pessoal quando você elimina qualquer tipo de associação, e tem métodos para isso, eu vou falar, inclusive, no módulo de privacidade e proteção de dados, né, um design centrado no ser humano, especificamente sobre isso, quando eu falar sobre anonimização, pseudonimização, né, e como é que isso funciona na prática. Então, é uma forma de você eliminar, né, boa parte do risco, você tratar, né, da anonimização, porque a pseudonimização, foi até o tema que eu falei no Congresso Internacional ano passado de proteção de dados, foi o tema aqui do meu painel, foi justamente esse, né? Dados pseudonimizados, ou seja, criptografados, em que existe uma chave que eu posso associar novamente em titular, ele permanece sendo um dado pessoal. Vocês têm mais alguma pergunta aqui? As operadoras de telefonia estão adequadas ao LGPD? É uma boa pergunta, Michele, é uma boa pergunta. Eu acredito que estão todas empenhadas, porque elas tratam dados em volume muito grande. Então, estão todas empenhadas. Eu tenho certeza que estão empenhadas. Se elas estão totalmente adequadas, eu não tenho essa resposta. Não saberia te dizer. Sistema de saúde, fornecedores armazenam nome de paciente para notas fiscais, como apagar dados de XML já gerados. Pois é.
cada setor ele é regulado também, né? Ou seja, tem obrigações legais, ele vai ter que cumprir, né? E vai ter que achar essas interseções com o LGPD. No caso de questões tributárias, questões previdenciárias ou de normas de setores específicos, né? Normas da Agência Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde. Então, cada setor vai se ocupar, e já está se ocupando, são os setores que mais se ocupam, né? Setor farmacêutico, setor de saúde, os bancos, né? Porque, inclusive, tem um órgão regulador que emite algumas normas, né? Justamente para proteger, né, o nosso sigilo, né, os nossos dados pessoais. Então, os setores eles estão se regulando, estão fazendo isso com bastante intensidade. O mais que tem aqui de pergunta: você pode armazenar por outra base legal se decorrer da obrigação legal, por exemplo? Pode, você pode, se decorrer de obrigação legal, você pode armazenar por um tempo específico daquela obrigação legal, e você precisa declarar isso para o titular, né? A transparência, o princípio da transparência, ele está bem presente, né? Cada vez que você armazenar, mesmo que tenha uma base legal, você precisa explicar qual é a finalidade para a qual você está armazenando, mesmo que não faça nenhum outro tipo de manipulação, né? Você precisa dizer isso para o titular. Quando ele te perguntar se ele, né, e ele tem esse direito, olha, você tem algum dado pessoal meu? Você tem que dizer, olha, tenho esse dado pessoal, eu tenho para esta finalidade, eu mantenho esse dado pessoal, né, só com essas características, ou seja, eu respeito o princípio da minimização dos dados ou da necessidade, e ele está armazenado com essa base legal aqui, né, e ele vai ficar armazenado, né, por esse tempo, porque me exige a lei que eu permaneça com esses dados aqui por este tempo. Então, base legal, temporalidade, né, transparência, né, finalidade e o mínimo de dados que seja necessário para aquela finalidade declarada, né? E é importante que haja essa declaração, né, não só na política de privacidade para o cliente, mas também na política de privacidade para o colaborador, né, para todas as partes interessadas em que transita algum dado pessoal dentro da organização. O que mais tem de perguntas aqui? Fotografias também é um dado pessoal, né? Além do direito de imagem, também é um dado pessoal, né? É o mesmo critério, né? Finalidade, necessidade. E aí, obviamente, tem outros princípios, né? Que nesse framework que vale bastante a pena, pessoal. Olha, não foi uma dedicação de um tempo razoável da minha parte. Está lá no meu LinkedIn, Nive Delgado, está também lá no meu Instagram, lá na bio, lá, Nive Delgado também no Instagram. Vale bastante a pena baixar e observar sobre essa ótica, sobre a visão, sobre esse ponto de vista dos princípios, tá? Dentro desses princípios tem o princípio da segurança, né? Você precisa demonstrar que tomou todas as medidas técnicas e organizacionais para proteger o dado, né? Não só treinamento, mas também infraestrutura de proteção de dados de segurança, e você também precisa se prevenir de ataque cibernético, né? Ou mesmo de uma ação humana, né? Que vai lá e tira foto do documento, ou algo nesse sentido, com treinamento, com uma responsabilização clara, né? Desses indivíduos. O que mais que tem aqui? Cheguei tarde, percebi que as empresas estão reafirmando os contratos e pedindo autorização. Pois é. Algumas empresas saíram meio que no afogadilho. Exemplos do que aconteceu na Europa, aconteceu no Brasil, já pedindo consentimento, né, de muitos dos dados que nem necessitavam pedir consentimento. Existem outras bases legais para tratamento de dados. E quando você pede consentimento, uma questão bem interessante que eu vou falar de uma forma bem detalhada no curso, mas você precisa criar um ambiente para que ele tire aquele consentimento a qualquer tempo. E que isso precisa ficar o link do curso. Link do curso. O pessoal da FGV está me pedindo para colocar o link do curso aqui. Mais uma vez aqui. Pessoal, inscreva-se. Obviamente que aproveitar o preço promocional, né, é algo bastante vantajoso. Vamos ver o que mais que tem aqui. Fotografia. Isso é bacana. É uma interseção que o Estado, né, a administração pública vai ter que conviver com isso, né, e vai ter que encontrar formas de adequar a lei, né, a Lei Geral de Proteção de Dados e a da transparência, né. Obviamente que
isso vai ser um exercício, né, importante. E é bacana de ver que o afunilamento, né, o mergulho, né, de muitos profissionais. Hoje mesmo assisti um webinar sobre a hiper... sobre o tratamento de dados das crianças e adolescentes, né, e a hipervulnerabilidade das crianças, né, inclusive com o próprio Bruno Bioni, e é muito interessante ver que os profissionais eles vão verticalizando, né, de acordo com a sua área de atuação, então cada vez com discussões mais acadêmicas, mas também colocando em prática essas discussões, porque cada setor ele vai se autorregular. Isso não só a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai emitir regulamentos, né, e normas complementares à Lei Geral de Proteção de Dados, que deixou muitas lacunas, mas os setores, né, o Ministério da Educação, o setor educacional vai emitir autorregulação, né, os bancos, né, via Banco Central, CVM, Ambima, todas essas entidades setoriais elas vão se debruçar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, mas principalmente sobre o princípio da autodeterminação informativa, e sobre todo esse cuidado a respeito de cibersegurança e a respeito de proteção de dados, e vão emitir regulamentos. Obviamente que nenhum deles vai poder se sobrepor, obviamente, ao que está, né, que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai emitir. Mas é possível que os setores eles criem, né, autorregulações, né, dentro do seu escopo e da sua legitimidade, para que essas boas práticas sejam, né, adotadas pelas organizações, sejam elas públicas, sejam elas privadas. Vamos ver se tem mais perguntas. Qual o prazo de adequação final das empresas? Até hoje teve uma brincadeira que foi feita, né, nos grupos, né, eu participo de alguns, né, vários, de proteção de dados e privacidade, assim que, enfim, estava tudo certo lá na Câmara para que houvesse a prorrogação para o final do ano, e lá no Senado, aí, de repente, assim, vigir dos ovos, estava tudo ok, estava tudo combinado, entre aspas, assim, para a Lei Geral de Proteção de Dados ser prorrogada para o final do ano. Aí, muita propriedade, inclusive o senador levantou uma questão de ordem lá e identificou que não era possível mais prorrogar aquela medida provisória, porque ela já tinha sido votada, enfim, nas duas casas. E aí que, naquele dia, bom, a Lei Geral de Proteção de Dados, a partir do prazo da sanção daquela MP, que não tem nada a ver com proteção de dados, que foi retirado, na verdade, o artigo 4º dessa MP, passou a valer a LGPD, ou seja, não tem mais prazo para adequação, né? Se a gente for considerar assim a norma, como ela, né, já está em vigor. O tempo que se tem é até agosto de 2021 para que não haja, né, punições administrativas da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ainda está, né, embora instituída, ela não está ainda em funcionamento. Mas, como exemplo dessa semana, saiu uma sentença condenando uma empresa, uma construtora, a pagar uma indenização de 10 mil reais e com multa, né, se voltasse a cumprir, se voltasse a cometer aquele ilícito civil, já aplicando princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, de proteção de dados. Então, a lei já está em vigor, teve uma ação civil pública também da semana passada, lá do Dr. Frederico Member, que é um atuante, né, do Ministério Público do Distrito Federal, que até acabou sendo julgada, né, extinta lá, porque perdeu o objeto, né, a empresa, enfim, o juiz entendeu que não estava mais divulgado aqueles dados lá na internet, mas, enfim, a norma ela já vem sendo aplicada pelos juristas, né, e isso vai cada vez mais acontecer, e as empresas vão ter que se adequar, não há como não se adequar. Existe uma forma de gerar valor a partir dessa adequação, como eu provoquei vocês, né, gerar um ambiente de inovação a partir do Privacy by Design, como vou abordar lá, né, no 4º módulo do curso, né, gerando um engajamento do time, gerando uma percepção de valor, né, de que as pessoas estão trabalhando em prol, né, desse direito, que é um direito fundamental da privacidade, né, e também, obviamente, vai existir a adequação à dor, né, que, para mim, bem da verdade, a pior forma de se aprender, né? A gente tem formas melhores de aprender. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Agradeço, Galmir. Galmir Rosa. Pô, obrigado, Galmir.
Legal. Vou botar meu LinkedIn aqui para vocês também, para vocês me encontrarem no LinkedIn. Gente, eu espero ter atendido, né, as expectativas de vocês. Como eu disse, né, não era para tratar aqui de uma última pergunta. Pode ser. Aqui está o meu LinkedIn. O prazo é esse. Assim, Lucas, o prazo, né, está correndo. O prazo já está aí. Não existe mais prazo, na verdade. A gente vai ter que necessariamente se adequar. Eu vou encerrar aqui, então, com vocês. Vou deixar o link novamente das inscrições do curso. Eu agradeço a presença de todas e de todos. Espero que todos estejam bem em casa. E até uma próxima. Vejo vocês no curso. Se inscrevam. Né? É um investimento. Né? Se for considerar aí a dedicação, né, para a montagem do conteúdo, é um preço bastante interessante para o valor que vocês vão levar para as suas carreiras. Tá bom? Muito obrigado. Eu fico por aqui. Espero que vocês se inscrevam e que a gente possa se encontrar, então, no dia 14. Tá bom? Um abraço grande.